Bom dia, galerinha aí do nosso nono ano, nos encontrando hoje para falar um pouquinho, desde a gente está falando das aulas anteriores, de onde começa, tá? A nossa querida filosofia. Então a nossa preocupação é tentar entender de onde começou, se originou a filosofia. Tem a concepção que toda a filosofia, desde o início, a gente imagina, até a gente já falou nas nossas aulas anteriores, que a filosofia é grega. Mas por que a filosofia tem que ser grega? Porque tem alguns fatores, tá, que favoreceram tudo isso daí. Você tem localização, você tem aqui o comércio, você tem aqui nesse espaço também aqui posição geográfica. Então você tem vários fatores que contribuíram para que isso daí acontecesse. Então a gente começa a se perguntar, afinal de contas, até que ponto essa filosofia aqui grega, o que ela contribui para os dias de hoje? Porque você imagina que se você pensar nessa filosofia todinha, todo o processo que ela tem, quando você fala que ela é grega, você começa a se questionar, a pensar, afinal de contas, por que a filosofia tem essa grande importância no ensino hoje? Quando você fala sobre esse instrumento chamado filosofia, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? A mãe de todas as ciências. Ou seja, a filosofia só é filosofia hoje para nós graças a esse contato que ela teve, esse momento que ela teve com todos esses indivíduos, começou a se desenvolver ao longo do tempo, toda a preocupação dela. Surgiram vários pensadores, algumas pessoas preocupadas em tentar entender, afinal de contas, como é que ela se desenvolve, como é que ela faz ao longo do tempo ser o que ela é hoje. Mas se você voltar lá para o mundo grego, se você imaginar aqui, você voltar para o mundo grego, as pessoas estão preocupadas com uma coisa bem simples: a origem. Ou seja, como é que as coisas começaram a existir a partir daí? Essa pergunta fundamental é interessante porque você pensa mais ou menos assim: eu quero entender as coisas, eu quero perceber as coisas, eu quero fazer com que isso daí aconteça. Então, quando você procura a origem, é só você pensar, cada um de vocês que está em casa hoje. Você pode perguntar para o seu pai e sua mãe: como é que eu nasci, como é que eu estou aqui nessa realidade? E o teu pai e tua mãe vão contar a sua história. Pode buscar a história dos teus antepassados, daí vai se seguir tudo isso. O importante é a gente perceber uma coisa: quando eu falo de origem, e é uma preocupação da filosofia também, lá no início, como a gente falou nas aulas anteriores, o homem quer saber, o homem pergunta de onde se originaram todas as coisas. E no primeiro momento, a filosofia no mundo grego, ela vai olhar para onde? Para a natureza. Então imagine você, na sua casa, quando você olha lá para fora, você olha para a janela da sua casa, ou a porta, aí você começa a observar as nuvens, o sol, a noite quando você vê estrelas, lua, e ao longo do tempo várias coisas que você observa no cotidiano. E é interessante que as pessoas também naquele período estavam preocupadas com isso, elas queriam entender, queriam fazer e perceber como é que isso daí acontece. Então, o primeiro grupo de filósofos que a gente nas aulas anteriores, nós chamamos do primeiro período desse momento a filosofia pré-socrática, ou seja, eram indivíduos que estavam preocupados em encontrar uma resposta para essa palavrinha bem aqui, galera, origem. E esse primeiro grupo daí, que são chamados de pré-socráticos, cada um deles começou a observar, começou a olhar para a natureza e começou a justificar. Então, no primeiro momento, a gente não pode esquecer, essa origem da filosofia, ela começa numa outra palavra que a gente chama de mito. Então, esse mito bem aqui é uma preocupação do homem, tá, em tentar entender que era uma resposta que se tinha para a origem. Então você imagina, se você pegar a mitologia grega, você vai ter alguns momentos em que ela apresenta determinado tipo de situações para se explicar a origem de alguma coisa. Elas têm a origem do homem, a origem do mundo, e a filosofia, os primeiros teóricos, olham para isso daí, observam isso daí, e a partir daí eles começam a justificar. E esse grupo de teóricos, que a gente chama de pré-socráticos, eles também olharam, beberam da fonte do mito, mas quando eles trazem para o cotidiano dele para tentar explicar a origem,
eles vão começando a pegar em elementos que eles veem, tá, na natureza. No primeiro momento a gente vai ter um teórico chamado Tales de Mileto. Ele vai dizer que a origem, o princípio, essa origem que nós temos aqui, seria a água. Olha só como é interessante. Esse teórico está aí andando pela Grécia, com certeza, ele andando pelo Egito, ele percebeu algo interessante. Na vazante do Nilo, quando está cheio, quando seca, então começou a brotar vida ali. É como se você visse agora na rua, você tem um gramado, de repente está todo seco, mas se você está irrigando, está molhando, ele começa a ficar verde. E Tales, observando esses fenômenos que aconteciam na Grécia, nas viagens que ele fez para o Egito, ele começou a perceber isso daí. Ele percebia que era seco, molhou, começou a brotar vida. Ele disse: opa, tem algum sentido explicar a origem das coisas através de uma coisa bem simples, a água. Mas se você observar uma água interessante, isso na concepção de origem, de princípio de tudo. Então imagine que você, estudando na biologia, nosso corpo tem mais de 70% é composto de água. Então a gente percebe que a água tem uma relação com a gente bastante antiga. Então, se você observar, essa água, ela dá origem, dá vida. E o nosso querido Tales de Mileto, ele observou isso daí e começou a colocar no cotidiano. Ele começou a apresentar para as pessoas as possibilidades das coisas existirem, das coisas estarem aí, e o fenômeno que faz com que essas coisas existam, a origem que ele apresenta para nós seria a água. Então você imagina, todos esses teóricos, ele principalmente, através desse princípio aqui de origem, que ele olhou para o elemento chamado água. É só você perguntar também para você que está aí agora na sua casa, a galerinha do 9º ano, começa a observar a natureza que está ao teu redor, começa a olhar tudo que está aí, onde você mora, pode ser numa casa, num prédio, ou afastado da cidade. Observe cada elemento que você vê no teu cotidiano. E essa é a preocupação desse primeiro grupo, tá, de teóricos, porque estão falando aqui da filosofia. E era importante observar isso daí, tinha essa preocupação, essa dinâmica, para tentar entender como é que isso daí acontece. Então, falar de filosofia para nós, como princípio norteador do pensamento, é saber que o homem, ao longo do tempo, no decorrer da sua existência, ele está preocupado em saber como é que as coisas acontecem. E é interessante que a gente precisa observar isso daí, precisa, no nosso dia a dia, ter essas preocupações como eles tiveram lá no início, porque às vezes a gente acaba deixando de lado a possibilidade de encontrar através das nossas perguntas, porque o que é interessante não é a resposta que você dá, mas é a pergunta que você faz que vai ajudar bastante nesses questionamentos que nós temos. Porque se você observar, se você tem um irmão mais novo em casa, ele pergunta o porquê de tudo, por que é desse jeito, por que tem que ser assim, por que tem que ser daquela forma, e nós temos que olhar. Porque a origem aqui, a nossa preocupação é essa, é a origem de tudo, como é que as coisas existem, como é que as coisas acontecem. E essas perguntas que vão surgindo ao longo do tempo, a filosofia está ali dentro e tem essa preocupação de fazer com que as pessoas, através de suas perguntas, elas possam encontrar esse princípio norteador que a gente chama de origem. Como é que as coisas existem? Se você segue uma religião, ela vai te apresentar a origem naquela narrativa criacionista, em que você tem um ser superior chamado Deus, que começa a criar as coisas do nada. Para cada processo, para cada ciclo tem um dia, até que chega no ciclo final, que é a criação do homem, e esse homem precisa se relacionar com o objeto maior criativo, que é o mundo, e nessa relação as coisas passam a se transformar ao longo do tempo. O homem começa a dominar isso daí, começa a exercer esse poder sobre a natureza, e a partir daí as coisas começam a dar um sentido novo. Mas é interessante a gente perceber, é esse homem, ao longo do tempo, que começa a buscar respostas, começa a buscar esse entendimento. E você hoje na sua casa, você aí do 9º ano, começa a se perguntar, olha ao teu redor e começa a fazer perguntas básicas do teu dia a dia. Por que hoje é esse dia? Por que tem que ser assim? Porque essa característica, ela é importante para nós, que a gente não deve perder essa coisa bem simples, essa curiosidade. A filosofia, ela surge através do espanto. Que espanto é esse? É quando o homem percebe, ele olha, se depara com uma situação e não consegue entender.
E nesse espanto daí, vem o questionamento, vem a pergunta para se entender por que aquilo dali existe, ou por que tem que ser desse jeito. E a gente percebe que é assim que a filosofia ao longo do tempo vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai se transformando, e o homem nada mais é do que esse ser dotado desse conhecimento, desses processos, mas tudo começa com uma coisa bem simples, a pergunta. A gente não deve perder essa característica. Essa filosofia aqui como origem, a filosofia aqui sendo grega, a mãe das ciências, e ela como princípio de origem, a gente tem que ter essa preocupação. Nunca perder essa característica de questionar, de tentar entender as coisas. A gente está vendo uma realidade nova para nós, que a gente chama hoje de pandemia, que foi um fator e fez com que a nossa forma de ver o mundo, com certeza ela não vai ser mais a mesma. Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai perceber que tudo vai estar diferente, porque a gente vai ter que se adaptar com essa nova realidade, tentar circular nesse meio daí para encontrar determinadas situações em que eu possa resolver esses problemas. Porque eu imagino que a nossa maneira de estudar hoje já não é como aquela que a gente tinha em sala de aula presencial, em que você tinha seu professor à frente, você lá do fundo perguntando, questionando. E isso vai mudar quando você se reencontrar de novo em sala de aula, mas o importante é você perceber que isso daí, dentro da concepção filosófica, ela é importante porque é uma forma nova de pensar, de agir, de interagir com a realidade. E assim a filosofia vai ao longo do tempo. Se a gente observar, é interessante, quando você fala de origem, nós temos concepções, ou você é criacionista, ou você é evolucionista, e esses dois momentos é o homem que está querendo entender como é que essa origem, ao longo do tempo, se desenvolve. Então, se você é criacionista, ou você é evolucionista, e cada uma delas é interessante porque é uma forma que o homem tem de explicar o princípio, a origem de tudo. Então, essas perguntas a gente não deve perder essas características. É importante que a gente busque todo dia, a todo instante, assim como foi a filosofia ao longo do tempo, essa preocupação. Como é que as coisas acontecem? Como é que as coisas existem? Como é que elas se transformam? Como é que as coisas mudam? E é interessante que a gente vai começando a entender. E a filosofia, se a gente for pensar, é só perguntar, não. A filosofia está inserida em todos os segmentos. Se hoje você tem matemática, física, química, a filosofia, como essa mãe de todas as ciências, foi ela que fez com que as coisas acontecessem. É importante você perceber isso daí. Então a filosofia te dá essa possibilidade de você começar a entender, a compreender, a perceber por que as coisas são desse jeito, por que tem que ser assim. Então você do nono ano, nunca subestime essa filosofia, porque ela vai te ajudar bastante a você compreender a realidade. Porque na tua pergunta, por mais que a resposta não seja imediata, mas ela já te dá a possibilidade de você começar a entender a tua realidade. E a filosofia surge nesse intuito, através da pergunta, para se entender como é que a realidade tem que ser acontecida, como é que ela deve aparecer. Porque às vezes as pessoas não percebiam isso. Então a filosofia, ela nos dá essa possibilidade de olhar para a nossa realidade por uma coisa bem simples, a pergunta. Cada vez que você pergunta, uma resposta vai acontecer, vai se desenvolver, vai se transformar, mas a pergunta é importante. E essa característica chave, ímpar, a filosofia nos dá a possibilidade. Então, não perca essa característica da pergunta. É aí que tudo começa, é aí que tudo se desenvolve. Então, galerinha do nono ano, não esquecendo, falar de filosofia é falar de origem e a origem de tudo. E uma coisa que a gente não pode esquecer, tudo começa e termina dentro da filosofia com uma coisa bem simples, a pergunta. Valeu, galera do nono ano, um bom dia, bons estudos e perguntar é preciso. Valeu, galera!